Se você acompanhou toda a nossa série sobre OKR, provavelmente já entendeu os conceitos da metodologia. A gente já viu o que significa OKR, como construir objetivos, como funcionam as metas-chaves ou Key Results, os benefícios da metodologia e até o papel do guardião dentro da imobiliária. Mas agora chegou a parte mais importante: como colocar isso em prática dentro da rotina da imobiliária. Porque entender conceitos é importante, mas o que muda o resultado de verdade é a execução. Exatamente isso que eu quero te mostrar hoje, como transformar o OKR em algo simples, aplicável e conectado com o dia a dia da sua equipe, como ele deve ser de verdade. Então, se você caiu nesse vídeo sem assistir os anteriores, depois volta lá e acompanha toda a série, porque ela foi construída em uma sequência justamente para facilitar a implementação da metodologia na prática. E claro, né? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para as notificações para você não perder nada. Nossa missão aqui também é ajudar gestores de imobiliárias a criarem operações mais organizadas, lucrativas e previsíveis, sem depender do caos do dia a dia e, claro, para fazer o resultado acontecer de verdade. E existe uma armadilha muito comum hoje nas imobiliárias. O gestor acredita que quanto mais informação ele tiver, melhor será a gestão. Então ele começa a acumular planilhas, relatórios, dashboards, indicadores, números de tudo quanto é lado e muitas vezes até solto. Só que excesso de informação não gera clareza. Muitas vezes gera exatamente o contrário, confusão. Se você tem muitos dados, isso não significa que sabe o que fazer com eles. E é justamente aí que o OKR entra. O papel do OKR é afunilar o foco da imobiliária, fazer importar o que importa de verdade. Ela ajuda o gestor a parar de olhar para 50 prioridades diferentes ao mesmo tempo e direciona a energia para aquilo que realmente precisa avançar naquele momento de desafio. Na prática, o OKR funciona em 3 camadas. Primeiro, você define um objetivo estratégico. Depois, cria metas chaves que comprovam que o seu objetivo está sendo alcançado. E por último, constrói as ações que a equipe vai executar, as iniciativas, as atividades que durante a semana vão acontecer para promover tanto o objetivo e o avanço das metas. E eu quero trazer isso para uma situação muito real da imobiliária. Imagina só, num exemplo para aumentar as vendas, que você chegou no meio do ano e percebeu que a imobiliária precisa aumentar a receita em 20% até dezembro. O erro da maioria simplesmente é reunir a equipe e dizer: precisamos vender mais, só que isso não cria direção. Então, o primeiro passo seria transformar isso em um objetivo claro. Algo como acelerar o crescimento da receita da imobiliária nos próximos 6 meses. Percebe que o objetivo é simples, fácil de entender e cria senso de direção. Agora vem a parte que eu quero te gerar uma provocação, uma reflexão. Como provar que esse objetivo está acontecendo? Aí é que entra os KRs, que são as metas-chave. Você poderia definir, por exemplo, aumentar em 15% o número de clientes vindos das campanhas de marketing, melhorar em 10% a taxa de fechamento das visitas realizadas. São valores hipotéticos, os percentuais. Mas você tem que colocar um número para medir. Como também elevar o percentual de captações de imóveis de X para Y, como por exemplo de 15% para 20%. Agora olha como a gestão muda completamente. A equipe vai ter o quê? Indicadores concretos para acompanhar. Todo mundo entende o que precisa crescer, qual o resultado que está sendo perseguido e qual o número comprova a evolução. E isso gera clareza. Olha esse exemplo prático, agora na locação. Agora vamos imaginar o segundo cenário. Sua imobiliária decidiu que precisa fortalecer a carteira de locação nos próximos 3 meses. Então o objetivo poderia ser algo como expandir a carteira de locação com mais rentabilidade e qualidade. A partir desse objetivo, você começa a definir metas que comprovem se o crescimento realmente está acontecendo. Como por exemplo, então o objetivo poderia ser algo como expandir a carteira de locação com rentabilidade de X% em 3 meses.
A partir desse objetivo, você começa a definir metas que comprovam se o crescimento realmente está acontecendo. Como, por exemplo, captar 40 novos proprietários durante o trimestre, aumentar de 25 para 40 o número de médio de visitas agendadas por semana. Ou um outro KR, elevar de 18 para 30 o número de imóveis alugados nos bairros estratégicos da operação. Deixar muito claro quais são esses bairros estratégicos. E outro KR poderia ser aumentar o ticket médio da carteira de 1.800 para 2.500. Agora olhe como isso muda completamente. Traz mais clareza para a gestão, para a equipe. A equipe deixa de trabalhar baseada apenas na sensação de que a locação está melhorando e passa a acompanhar os números que mostram se a imobiliária realmente está avançando na direção certa. Percebe a diferença? Você começa a transformar intenção em acompanhamento real. Agora tem um detalhe muito legal, muito importante. Muitos gestores criam metas vagas demais. O que é uma meta vaga, Arlene? Melhorar vendas. Mas melhorar quanto? Em qual região? Qual o ticket médio? Dentro de qual prazo? Uma meta forte precisa ser específica. Então, ao invés de falar aumentar as vendas, poderia definir aumentar as vendas de X para Y reais nos bairros A e B e C em 20%, por exemplo, nos próximos X meses, 3 meses, por exemplo. Percebe como isso muda a decisão, a tomada de decisão? Depois disso vem o plano de ação, quais as iniciativas, quais atividades devem ser feitas. E aí que mora uma virada de chave bem legal. As ações não devem nascer apenas da cabeça do gestor. Grande parte das soluções precisam ser construídas em conjunto com a equipe, de forma colaborativa. Porque quando o corretor, por exemplo, participa da construção das metas ou os colaboradores, o nível e comprometimento muda completamente. Então imagina que uma dessas metas seja aumentar as visitas qualificadas. Quais as ações que poderíamos fazer, poderíamos trazer para isso acontecer? Melhorar a velocidade de atendimento, aumentar a cadência, ou seja, os follow-ups, reforçar os anúncios em bairros específicos, revisitar o roteiro comercial. Será que faz sentido, talvez, fazer treinamento para melhorar o atendimento? Criar gestão à vista, deixar de uma forma visual as visitas agendadas? Percebe? É aqui que o OKR deixa de ser teoria e vira rotina operacional. Direto ao ponto. E existe um ponto, inclusive, que faz toda a diferença. As reuniões semanais, lembra? É o segredo da gestão do acompanhamento, alinhamento. Porque o OKR não funciona no modelo tradicional de gestão, onde você cria uma meta em janeiro e você só revisa no final do trimestre. Toda semana a equipe precisa olhar o que avançou, o que travou, o que funcionou, quais as atividades levantadas que geraram avanços e o que precisa ser ajustado para criar as mudanças de rota. Isso acelera muito a evolução da imobiliária, porque você não espera meses para descobrir que algo deu errado. Você corrige rápido. Vou te mostrar um outro exemplo, muito interessante. Imagina que o objetivo do setor de captação seja transformar a imobiliária em referência de qualidade nos anúncios. E as metas podem ser garantir que todos os imóveis tenham pelo menos 20 fotos profissionais de qualidade, vitrine irresistível. E aí você tem que atualizar 100% dos anúncios dos bairros estratégicos, aumentar o percentual de imóveis captados dentro de um ticket médio específico que vai dar norte para o crescimento, como por exemplo 2.500, 3.000 ou de imóveis comerciais, elevar a conversão de captação e fechamento do negócio. Olha como isso traz foco, traz direcionamento. A equipe sabe exatamente onde precisa melhorar. Quando isso começa a funcionar dentro da imobiliária, a cultura muda, acontece uma mudança muito grande na forma de você fazer gestão. A equipe ganha clareza, reforço. O gestor deixa de apagar incêndio o tempo inteiro, atua de uma forma muito mais alinhada, muito mais colaborativa. As decisões ficam muito mais alinhadas, seguras, eu poderia dizer. E a operação começa a funcionar com muito mais previsibilidade.
porque o OKR organiza e tira o empresário, a empresa, do modo reativo. Então guarda isso. Quando pensar em OKR, não pense em criar um monte de metas. Pense em direção. Quando você define objetivos claros, acompanha os indicadores certos e revisa isso semanalmente com a equipe, a gestão muda completamente. Agora me conta aqui nos comentários, qual seria hoje o principal objetivo estratégico da sua imobiliária para os próximos 90 dias? E se você quiser apoio para implementar o OKR, gestão ágil, descomplicada, com cultura de resultados na sua operação, fala com o especialista aqui da Imob Academy. O link está aqui na descrição. Vai ser um prazer entender o momento da sua imobiliária, como o que você tem passado e mostrar como adaptar tudo isso dentro da sua realidade. Nos vemos no próximo vídeo.